Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Oi, Oi BR3, pregão desta quinta-feira, dia 3 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube Dalton Vieira Invest, com o objetivo de você aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado do canal e ficar antenado em toda a parte de análise que é disponibilizada aqui. A programação está aqui do lado. Radar do mercado, análise de fechamento todos os dias, análises especiais toda terça e quinta. Nesta quinta-feira estou disponibilizando duas análises especiais, uma do Banco do Brasil e agora uma da Oi, uma análise mais ampla de cada ativo. E o radar da semana todo domingo, então você vai ter muito conteúdo aqui dentro do canal de forma gratuita. E é só se inscrever na parte inferior aí do vídeo, vai ter um botão para você clicar e se inscrever, deixando o sino das notificações devidamente ativado. Você pode também buscar aqui, passar o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se, aqui no canto inferior direito do seu vídeo, que vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever no canal. A análise especial, o foco dela é olhar para o gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, tentando traçar o cenário como um todo de longo prazo até o curto prazo nesse ativo. Tá? Interessante para compra, seja de curto, de médio, de longo prazo, qual o cenário que envolve aí, com base na avaliação que eu tenho aqui na minha especialização em cima da ferramenta aí da Escola de Análise Técnica. Começando aqui pelo gráfico anual de Oi. A Oi vinha aqui numa tendência de alta, retomou a tendência de alta, e quando veio aqui para baixo perdeu essa região de fundo, anulou completamente a tendência de alta de longo prazo. Na verdade, ela vinha com um cenário ruim, quando você tem 2 anos muito fortes para baixo, fechando para baixo da média, reforça uma chance maior de queda. Ampliou essa queda e nesse momento a tendência ainda é uma tendência de baixo. Só que nesse ano ela está subindo em 114%, superando a máxima do ano anterior, quebrando a sequência de máximas descendentes, pelo menos dos últimos anos. Aqui ela também fez essa quebra, mas lá na sequência já voltou para baixo. A minha interpretação para esse movimento que está acontecendo agora na Oi é que isso aqui, desde esse ponto, quando atingiu isso aqui para mim, ó, daqui para cá, é um processo de correção. Isso aqui é um processo de correção toda essa queda, ou seja, pode ter algo aqui ainda maior para cima. Mas ainda é um contexto que eu vejo de forma mais negativa, de prazo maior. Prazo maior que você resolve comprar esse ativo para ficar anos posicionado nele, não vejo com bons olhos. Porque eu vejo ativos mais interessantes, mais bem configurados para cima, estão trabalhando em máxima histórica, ou fez máxima histórica já nesse ano. Então eu prefiro esse tipo de ativo. Mas o fato é que essa sinalização, essa superação da máxima do ano anterior, traz um viés de alta, em prazos menores principalmente, para ficar um pouco mais antenado ali em possibilidade de compra. Só é importante a gente ficar atento na questão como a tendência de longo prazo do gráfico anual é de baixa, então não dá para se esperar muito do movimento de subida. Observe que aqui gerou um processo de recuperação, e onde é que esse processo de recuperação parou? Na região de fundo anterior. O suporte que foi perdido, a chamada mudança de polaridade, tem um vídeo de aprendizado explicando sobre esse conceito. Mudança de polaridade, o suporte que foi perdido funcionando como resistência. Foi aqui, já voltou para baixo, perdeu aí a mínima histórica, que é um suporte que continua sendo válido, que é o suporte ali na casa de 0,58 centavos. Só para ressaltar que esse é um ativo que eu não acompanho diariamente, porque é um ativo que está cotado abaixo dos R$3. Então, dentro do meu filtro que eu faço dos 100 ativos, além de pegar os ativos de maior liquidez, que tenham, nesse momento, está com mais de 30 milhões de média diária de giro financeiro, eu busco também pegar os ativos que são cotados acima de R$3. Então, nesse caso aqui da Oi, sinalização positiva pelo gráfico anual. Se fosse buscar já entrada aqui, pensando no longo prazo, eu colocaria pouco capital. Se der certo, você pegou algo. Mas se ela mantiver o seu cenário atual, que é um cenário de risco maior para as operações de longo prazo falando mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos posicionado, você pelo menos estaria com um capital que não tenderia a afetar tanto. No gráfico quadrimestral, a tendência é a tendência de baixa. Aqui, ó, topos e fundos descendentes, movimento forte para baixo, tentou subir, topo descendente. E ainda perdeu a mínima do fundo anterior. Só que se recuperou em cima desse fundo, gerando agora um sinal de alta. Ainda é um fundo descendente, um fundo levemente abaixo do fundo anterior. Então a tendência continua sendo de baixa, ela só vai ser anulada a tendência de baixa aqui do gráfico quadrimestral, dando um indício de mudança de uma tendência pensando numa tendência de alta de prazo maior, se ela romper essa máxima aqui, localizada em R$4,66. Lembrando, esse 4,66 foi bater ali na região
de um fundo anterior localizado em 4,55. Então, isso aqui é um desafio importante para a ação, a região dos 4,55. O piso que ela tem aqui é aqueles 58 centavos que eu já tinha comentado e outro suporte na fase 67. 67 centavos, 58 centavos, zona de suporte mais relevante aqui. Essa sinalização de alta, superando várias máximas dos candles anteriores, traz a expectativa de se ter algo mais para cima, o que passa a trazer um cenário, como eu já disse, do gráfico anual, para se buscar entradas ali num prazo menor mais interessante, como um mensal, um semanal e também um gráfico diário. Ou seja, desde o médio para longo até também o gráfico ali de pensando no curto para médio prazo, usando o gráfico diário com semanal ou semanal com gráfico mensal. Nesse caso aqui, ainda eu olho com outro nível de suporte na faixa de R$1, número redondo. Mas o que dá para fazer aqui é comparar com o fundo anterior. Olha só como esse fundo foi gerado aqui também. Olha como é parecido. Esse aqui ainda até mais forte do que esse aqui. Esse aqui conseguiu superar mais máximas anteriores. Significa dizer que esse movimento de queda já não estava mais tão forte como foi esse aqui. Mas temos um sinal parecido. Que aconteceu na sequência? Não foi tão longe, não conseguiu evoluir muito. Parou no primeiro nível de resistência. Então, esse ativo só tende a gerar algo mais relevante. Vou jogar até o gráfico anual aqui do lado. Ele gerar primeiramente algo mais relevante se, por exemplo, esse ano ou um próximo ano chegar e fechar acima dos 2,77 a 2,70 a R$3. Isso já seria um sinal um pouco mais relevante de ter passado por um nível que houve pressão vendedora, de ter se manter acima, o preço se manter acima de um nível que era uma pressão vendedora. Nesse caso aqui, o primeiro nível que era de teste era esse aqui e foi respeitado. Ou seja, não dá para quando você está contra a tendência de baixa, não dá para se esperar muito do movimento de alta. A mesma coisa, a tendência ainda é de baixa, não dá para se esperar. Ele pode ser um movimento forte? Até pode. Mas a questão é o que a gente não pode ficar isso como isso vai ser a certeza de ser um movimento forte. Já tem em mente que tende a não ser um movimento tão forte. Consequentemente, reforça os critérios para buscar entrada nesse ativo. Ou reduz o capital, coloco menos capital, não vou com tanta sede ao pote, achando que isso aqui vai ser a bola de ouro, ou seja, aquela que você vai enriquecer rápido, que essas fórmulas mágicas são bem perigosas. Então, nesse caso aqui, foco nesse momento maior no curto, o viés é de alta nesse momento, a tendência é de baixa, ainda no gráfico quadrimestral e no gráfico anual. E aí me chama a atenção aqui para ressaltar um ponto importante. Ativo cai forte ali e volta com dois candles muito fortes para baixo, demonstra o quê? Força dos vendedores. Volta para baixo da média e volta forte aqui. Nossa, bateu no suporte, vou entrar comprando aqui o papel. Você entra comprando e aí entrou comprando no suporte, não subiu muito, volta, aí você vai lá e compra mais, não subiu muito, volta e cai, você, nossa, agora caiu muito, agora que eu vou comprar mais que está batendo outro suporte. Aí você vai fazendo preço médio. Então essa aqui é aquela situação que você vai fazendo preço médio porque caiu muito e em vez de você estar usando esse seu capital para ir para outro ativo mais alinhado para cima, você está indo para um ativo que está alinhado para baixo e ampliando cada vez, vamos dizer assim, cavando cada vez um buraco maior. E quando você vê, o prejuízo é muito grande. Então, no mercado de renda variável é muito importante ter a gestão de risco e saber que o mais importante é que suas perdas não sejam grandes, para você ter justamente na hora que ganhar, você tentar ganhar mais do que você perde. Voltando aqui, cenário então, resumindo o gráfico anual e quadrimestral, sinal de fundo. Isso é bom para quê? Para focar um pouco mais em operações na ponta compradora. Em que níveis? Em níveis preferencialmente de teste de nível de suporte, seriam mais interessantes. Gráfico mensal. A tendência já foi anulada. Ela vinha aqui numa tendência de baixa, igual aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho para trás, ó. Ela vinha basicamente numa tendência aqui de baixa, topos e fundos descendentes. Veio aqui, basicamente anulou quando veio para cá. Volta para cá, faz ali uma espécie de ombro-cabeça, ombro invertido. Aí você, nossa, agora vai deslanchar para cima, vou projetar isso aqui para cima desse patamar. Só que você está esquecendo que a tendência de prazo maior é uma tendência de baixa. Então não dá para se esperar muito para cima. O mercado faz ali o pivôzinho de alta, já não vai muito longe para cima da máxima desse topo, já tenta aqui de novo, já não vai muito. Aí já dá sinais de fraqueza da tendência e volta a ter uma tendência aqui de baixa, de topos e fundos descendentes. Desta vez, de novo, gera um sinal forte que muda a tendência. Da mesma forma que aconteceu isso aqui, esse aqui seria o contexto mais interessante para compra se você olhar a compra pelo mensal.
de ficar meses posicionado, 3 a 10 meses posicionado no ativo, seria esse contexto aqui, seria um dos mais positivos, seria o sinal de quê? De recua ali alguns meses e gera um sinal de fundo ascendente aqui, ó, aqui. Recua alguns meses e gera um sinal de fundo ascendente, fundo acima da média móvel de 3 períodos, seria o cenário melhor. Nesse momento, depois dessa arrancada aqui para cima de 4 meses consecutivos de alta e o mês passado foi de queda, esse mês está com alta de 7,06%, a ação está dentro de uma zona de resistência, que está localizada aqui na faixa de R$ 1,79 até o patamar de R$ 1,95, essa faixa desse topo anterior, que é o que ela está brigando aqui agora em termos de resistência. Acima disso, tem outro patamar aqui que vai ali dos 2,09 até um patamar de 2,36. Esse 2,36 é praticamente uma coincidência com esse fundo aqui anterior. Então são esses os níveis de resistência mais relevantes que eu identifico nesse momento em cima de OIBR3 pelo gráfico mensal. 1,79, 1,95, seguido de 2,09 e 2,36. Nesse momento, candle ascendente que eu digo é mínimas ascendentes, sem nenhum sinal ainda para se ter um processo de correção pelo gráfico mensal. O primeiro sinal seria quebrar essa sequência de mínimas ascendentes, aumentando a chance de ter um movimento para baixo ou mesmo um movimento lateral. Segue aí apontando um pouco mais para cima. Mas eu confesso que seria um pouco mais positivo buscar entrada já acima dessa região aqui, ó. Depois que o mercado consolidar um pouco mais para cima dessa região de 1,80, arredondando, e passar a proporcionar sinais de alta, por exemplo, no gráfico semanal acima dessa região. Então, primeiro cenário para buscar uma compra interessante que eu já citei em relação a esse movimento aqui, seria acontecer algo assim e gerar fundo ascendente. Ou acontecer algo aqui em cima da região de 1,80 e gerar pivô de alta. Também outra alternativa de buscar a entrada, que apontaria mais para buscar o outro nível importante de resistência na faixa dos R$ 3,00. Antes disso tem um 2,65 aqui, 2,70 na realidade. E depois a região dos R$ 3,00 em termos de resistência para OI. No gráfico semanal, lembrando sempre, né? Vou comprar aqui. Se eu for comprar aqui, dá para comprar aqui tentando pegar algo mais para cima? Dá. Coloca menos capital. É isso que buscaria fazer no sentido se tivesse basicamente a OI ou poucos ativos que não seja só a OI para trabalhar, colocaria menos capital aqui nesse patamar para não tomar nenhum tipo de susto de tomar uma pancada para baixo. Por que tomar uma pancada para baixo? Porque a gente está falando que numa tendência de baixa no gráfico anual, no gráfico quadrimestral, então não dá para se exigir muito para cima. Você tem um risco maior, apesar do curto a médio prazo estar alinhado para cima. No gráfico semanal, a ação também está dentro agora de um movimento de mínimas ascendentes. Uma semana aqui positiva, alta de 6,4%, resistência aqui imediata na casa de R$ 1,82, tentando ver se volta aqui para cima. Se eu dou um zoom menos, olha só o que tem aqui para trás. Ó. Essa região ali de topo, essa máxima aqui desse topo na casa de 1,82. Aqui tem um grande canto de baixo, 1,84. Enfim, zona de resistência nessa faixa de preço aí. De 1,82, 1,83 e a máxima lá em 1,95, que é a máxima que eu já comentei aqui pelo gráfico mensal. Essa máxima aqui, ó, 1,95. Então, temos um cenário aqui de resistência. Movimento, a tendência do gráfico semanal é uma tendência de alta, ou seja, a tendência de médio prazo é uma tendência de alta. Recuou, parou de cair basicamente em cima de topos anteriores que foram rompidos, que já funcionando como uma chamada mudança de polaridade, que era a resistência funcionando como um suporte, proporcionou um sinal de fundo, só que é uma entrada que, para quem fez a entrada aqui dessa compra de superação da máxima no que anterior no gráfico semanal, para pegar no próximo movimento de subida, está positivo. Só que era uma entrada muito em cima da zona de resistência, ou seja, a relação risco-retorno desfavorável. Qual o cenário que me deixaria mais confortável de buscar algum tipo de entrada nesse papel, baseado no que eu gosto de fazer dentro do meu perfil e também metodologia, considerando o cenário que eu já citei acima do gráfico anual, quadrimestral e também um mensal? Seria acontecer aqui, depois de um longo movimento desse aqui, acontecer um processo de correção, correção maior no preço ou no tempo, que teste algum nível de suporte, como já aconteceu aqui no primeiro momento, mas uma correção menor no tempo e muito próxima à entrada da resistência, uma relação risco-retorno desfavorável. Então seria mais positivo acontecer isso aqui, ó. Ou seja, o mercado subiu forte, faz uma correção basicamente em ABC, ela vem aqui em duas etapas, vem aqui,
cai e gera ali uma nova sinalização de alta no gráfico semanal. Isso seria para mim mais positivo, porque aumentaria a probabilidade de subida do preço. A outra forma que eu falei até no gráfico mensal seria, ela vem para cima daquela região de 1,80 e passa no gráfico semanal, gerar, por exemplo, semanal ou até mesmo diário, um sinal de alta acima de 1,80. Isso também, 1,80 aqui, 1,82, seria outra forma de buscar a entrada. Então, primeira forma, caiu, gerou aqui sinalização de alta, foco em compra. Subiu mais, gerou sinalização de alta já acima de 1,82, foco também em compra. Dalton, estou comprado aqui nesse patamar. Tem algum ponto de trabalhar com stop? Eu trabalharia com stop abaixo da mínima do candle atual aqui, ou seja, dessa semana. Na próxima semana eu poderia colocar lá na faixa de 1,69, se essa semana acabar com a mínima aqui 1,70. Então essa seria uma forma. Bateu aqui, gerou perda dessa mínima, ela geraria um topo descendente, deixaria a tendência do semanal indefinida e aumentaria a chance de fazer aquele movimento que eu acabei de mencionar, que seria algo que pode ocorrer e gerar uma alternativa interessante de compra de fundo mais próximo ali da região da média móvel 13 períodos. E colocando o Fibonacci em cima de todo esse movimento de subida, para saber onde é que tem retração interessante ali para funcionar também como suporte. Basicamente nesse momento em cima da média ali na faixa de R$ 1,46. O outro seria já na região do gap, 1,25. E aqui quando falando em região de gap é importante ressaltar, porque se o preço desse ativo passa a trabalhar abaixo desse nível, desse grande candle de alta e voltando para baixo desse gap, isso desconfiguraria aquele cenário mais positivo para cima e já traria o ativo para um cenário mais negativo que está alinhado com o gráfico anual e com o gráfico quadrimestral, que é um cenário de tendência de baixa. No gráfico diário, a ação está dentro de uma tendênciazinha de alta, retomada aqui porque ela ficou indefinida, fazendo aqui o movimento certo, de tendência de alta, volta para baixo, não, perdeu a tendência indefinida, opa, retomou a tendência, topos e fundos, aqui eu vou colocar até em azul, topo e fundo ascendente, pivô de alta, retomou a tendência de alta. Já tem aqui nesse movimento, 1, 2, 3, 4 candles, está no quinto candle, eu já trabalharia para quem está comprado no swing trade, que a gente está falando no gráfico diário, stop pode ficar abaixo da mínima do candle anterior, na faixa de 1,78, e amanhã, como a mínima é 1,80, poderia subir para 1,79. Sexta-feira. Qual a alternativa de entrada então pelo gráfico diário? Se caísse aqui de maneira fraca e depois gerasse um fundo ascendente já acima dessa região aqui de topo anterior que foi rompida, na faixa de 1,75 funcionando como suporte, seria um pouco mais positivo. O que muda a tendência desse papel no curto prazo? É ter um movimento de queda que perde essa mínima. Segundo ponto, o que enfraquece essa tendência? Ter um movimento de queda que passa a trabalhar abaixo da máxima ali dos topos anteriores de 1,77, volta a trabalhar abaixo ali de um patamar de 1,75. Isso seria um sinal de enfraquecimento da tendência de alta do ativo, que tem uma resistência, né, um desafio ali na casa de 2,05 pelo gráfico diário, e o ponto mais alto aqui dessa subida, R$ 2,25. Então, tendência de alta no curto prazo, alinhada com o do semanal. Processo aqui de possível correção pode trazer oportunidade de compra. Para quem já está comprado, pode trabalhar comprado no curto prazo, pode trabalhar com stop através das mínimas ascendentes do gráfico diário e a mesma coisa do gráfico semanal. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Deixe seu like, seu joinha se essa análise especial foi útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até a próxima.